Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja do Avivamento. Amém. Nós iremos, amém? Queridos, gostaria de convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 16 ao 18. Amém? Como é de costume, nos colocamos de pé em reverência à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 16 ao 18, diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Podem tomar assento nessa noite. Estamos nesse tempo refletindo sobre um tema central: eternidade. Ontem, no culto da ceia ao Senhor, tivemos uma mensagem onde a mensagem central falava também sobre eternidade. E nessa noite, o tema para a nossa reflexão é olhando para a eternidade. E queridos, Martinho Lutero, ele tem uma frase bastante conhecida que diz assim: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Olhando para esse texto aqui, queridos, nós podemos ver que nós precisamos aprender a olhar para aquilo que é eterno. Porque muitas vezes nós estamos com os nossos olhares voltados naquilo que é passageiro, Rafael. Naquilo que é transitório. Mas o apóstolo, ele admoesta a igreja de Coríntios a olhar para aquilo que é eterno. Não olhem para aquilo que é passageiro, mas para as coisas que não se veem. E aquilo que não se vê consiste em olhar e andar pela fé. E um caminho de fé nos direciona à eternidade. E nesse quarto capítulo aqui, irmãos, dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele está com um assunto principal na sua fala. E o assunto principal a qual ele está a falar é acerca da pessoa de Jesus. A palavra principal que norteia os seus pensamentos, as suas devoções, é Jesus. E eu e você, nós precisamos ter o olhar fixo também na pessoa de Jesus. Ter o olhar fixo para a eternidade. Mas, igreja, qual é o principal assunto que está em nossos lábios? Qual é o principal assunto que, quando estamos em um ambiente de trabalho ou em qualquer outro, qual é o principal assunto
que norteia o ambiente. O apóstolo Paulo, ele vivia centralizado na pessoa de Cristo. E olhando para esse texto, irmãos, nós aprendemos que nós precisamos também fixar, olhar para Jesus todos os dias. Eu e você, nós precisamos ter os nossos olhos fitos nele. E o apóstolo, ele inseriu nesse texto aqui uma admoestação para que eu e você viéssemos fixar os nossos olhos, os nossos pensamentos, não naquilo que é passageiro, mas que a nossa esperança venha estar voltada, olhada para aquilo que é eterno e não para aquilo que nós estamos vendo. Porque o que nós vemos, irmãos, vai passar. Nós sabemos que as aflições, elas são existenciais. Ela pode bater a sua porta todos os dias, mas elas não são eternas. As aflições não são eternas, são existenciais. Elas irão passar, mas a presença do Senhor é eterna. Igreja, volta o teu olhar para a eternidade, os teus pensamentos para aquilo que é eterno, o teu coração, porque quando nós estamos com o olhar fixo em Cristo, nós temos a certeza, irmãos, que não iremos nos perder no caminho da eternidade. Quando o nosso olhar está na pessoa de Jesus, nós não iremos nos perder no caminho, Jones. Nós não nos perderemos. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de extrair aqui algumas verdades para a nossa meditação, para que nós possamos estar com o nosso olhar para a eternidade. Verso 16 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Primeira verdade, irmãos, quando nós olhamos para aquilo que é eterno, o nosso homem interior é renovado. Quando os nossos olhos estão voltados para a eternidade, o homem interior, ele é renovado. Embora as promessas, as propostas externas, elas tentem nos atrair, elas possam gerar tentações, possa tentar nos seduzir, irmãos, possa tentar corromper o homem interior. Mas quando nós olhamos para a eternidade, quando nós olhamos com uma forma de pensar consciente, porque quando Paulo ele escreve essa epístola, no verso 2, ele fala justamente acerca daquilo que eu e você precisamos realizar. Ele diz assim: antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificação a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos: rejeitem as coisas que estão ocultas. Porque tem sentimentos, irmãos, que muitas vezes vêm aos nossos corações, por aquilo que o exterior tem proporcionado todos os dias, por aquilo que está ao nosso redor todos os dias, os pratos que têm sido oferecidos, os prazeres que têm sido oferecidos. Mas nós precisamos rejeitar no íntimo, e isso acontece quando nós temos uma consciência de eternidade.
Quando nós temos consciência de quem Cristo é nas nossas vidas, irmãos. E aí ele continua a falar no verso 4. Ele diz que o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos para que a glória de Deus não resplandeça na pessoa de Jesus Cristo. E eu e você, nós precisamos entender que o Deus desse século vai querer gerar cegueira para que nós não venhamos olhar e enxergar a luz da verdade. Para que nós não venhamos olhar para aquilo que é eterno. Mas o propósito do inimigo, irmão, sempre vai ser gerar uma cegueira para que você não cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Os prazeres exteriores, aquilo que é passageiro, aquilo que nos distancia da presença, aquilo que corrompe, aquilo que que mancha o ser interior, ele vai querer gerar dentro de nós, para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que silencie a voz profética, para que você não venha ser uma voz profética no seu ambiente, para que você não venha ser aquele que vai, anunciar as boas novas. O sentimento, a palavra que norteava o coração do apóstolo é simplesmente Jesus. Jesus. Mas o que acontece, irmãos, quando nós olhamos para aquilo que é eterno, o nosso interior, ele é renovado devido à nossa convicção. Olha o verso 13 e o verso 14. Que diz assim, que nós temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. E sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Queridos, a mesma fé que o apóstolo Paulo tinha, a mesma devoção, a mesma vontade, a mesma entrega, nós precisamos, irmãos, buscar esse desejo. Nós precisamos caminhar por esta fé, o mesmo Espírito. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. E Ele te ama da forma que você está, mas Ele não quer que você permaneça da mesma forma. Porque há um caminho para a eternidade, há um olhar que eu e você precisamos ter para a eternidade. E é por isso que Ele se entregou na cruz do Calvário, para que a minha vida e a sua vida viesse ser restaurada, transformada. Ele te ama. Ele te ama. Eu estou me preparando para o arrebatamento, amém? Estamos nos preparando para o arrebatamento, amém? Mas se por acaso, se porventura, Jesus me levar antes do arrebatamento, eu tenho uma convicção no meu coração. Eu tenho uma certeza. A mesma certeza, querido, que havia no coração de Paulo. Sabe qual é? Sabendo que o ressuscitou, o mesmo Espírito de Deus, o mesmo poder que ao terceiro dia ressuscitou a Cristo, me ressuscitará no último dia. Essa é a convicção, irmãos, que nós precisamos ter todos os dias. É a certeza. É a certeza que vai trazer, irmãos, um direcionamento e que vai nos fazer olhar diariamente para aquilo que é eterno. E esta compreensão, ela vai trazer um renovo em nós, mesmo que o exterior tenta corromper o homem interior. A minha convicção interna não se permitirá ser moldado por aquilo que o mundo lá fora tenta gerar. Viva essa verdade.
E é por isso, irmãos, que nós não desfalecemos. É por isso que Paulo está dizendo, não desfalecemos, porque nós temos uma certeza, nós temos uma promessa, Ele vai nos ressuscitar. Seremos ressuscitados no último dia. É por isso que nós não desfalecemos. É por isso que permanecemos. A renovação, querido, ela é ocasionada em nossas vidas quando nós observamos os conselhos, quando nós olhamos para a palavra. Embora venhamos passar por momentos difíceis, mas Paulo diz assim no verso 7: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Somos vaso de barro, amém, irmãos? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste-se também no nosso corpo. Quando nós olhamos, irmãos, para a experiência, para aquilo que Paulo está falando, para aquilo que Paulo está escrevendo, para aquilo que Paulo está instruindo, nós olhamos, irmãos, para as situações, para as adversidades, para aquilo que se levanta contra as nossas vidas, e nós entendemos que tudo isso é uma preparação, é um trabalhar de Deus também nas nossas vidas. Porque a renovação, querido, ela é ocasionada quando nós observamos, quando nós colocamos em prática a verdade, e não aceitamos que aquilo que o mundo tenta gerar em nós prevaleça, de forma oculta, como se nada tivesse acontecendo, vivendo uma vida dupla, como se nada tivesse acontecendo. Nós não conseguimos esconder as coisas de Deus, irmãos. Mas o Senhor, Ele conhece o teu coração. E por Ele conhecer o teu coração, a sua vida, Ele gera a oportunidade de arrependimento. Mas Ele quer que você tenha uma consciência de santidade. Porque essa consciência de santidade, ela vai trazer uma renovação. E essa consciência é um entendimento da presença. É a presença que te sustenta, velho. É a presença que te sustenta, Rafael. É a presença que te sustenta, Janiel. É a presença. Mas é necessário haver uma consciência. Quando o Davi, ele escreve aquele Salmo 51, quando ele reconhece o seu erro, a sua transgressão, o Salmo 51, no verso 6, ele vai citar que o Senhor, Ele ama a verdade no íntimo, a verdade que há no nosso interior. Embora o nosso exterior possa estar totalmente destruído, as pessoas possam olhar para nós e dizer, não tem esperança, não tem mudança, acabou, não tem mais jeito. Aos 18 anos vai morrer. Não tem futuro que o aguarde. Mas quando há uma verdade no seu íntimo, quando você conhece a pessoa de Cristo e você se coloca na disposição, Ele entra com providência e transforma a sua história, Ele transforma a sua vida. Ei, querido, você pode estar aparentemente destruído, mas interiormente há uma renovação chegando para a sua história. Mas como está a sua consciência hoje para com Deus? Que possamos, irmãos, nos permitir que a consciência de eternidade, ela venha governar os nossos pensamentos.
ao ponto de que nós viemos resistir tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que os prazeres momentâneos, passageiros, tentam nos oferecer. E que nós possamos resistir e lançar fora e desejar a presença nos nossos corações. Porque quando nós temos essa consciência, querido, a Bíblia vai dizer e nos ensinar que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele começa a trabalhar no seu interior, ele começa a trabalhar no seu íntimo. Aquilo que você achava que não mudava mais, o Senhor começa a operar. Porque há um tesouro em um vaso de barro, enquanto você se coloca na posição de vaso, o oleiro ele continua a trabalhar. Nós somos como um barro na mão do oleiro. Permita ser modelado, permita ser trabalhado, permita-se que o Senhor coloque a mão dentro de você, permita que o Senhor remova as raízes, permita que o Senhor remova as pedras, permita que o Senhor, preencha os lugares vazios, para que a presença dEle venha ter total liberdade, e esse renovo ele possa ser concretizado na sua vida. Segunda verdade, irmãos, que eu gostaria de falar a nós nessa noite, para que quando nós olhamos para aquilo que é eterno, verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando eu olho para esse versículo aqui, irmãos, e olho para aquilo que Paulo escreve nessa carta, para os exemplos que o apóstolo cita a seu próprio respeito. Quando nós olhamos para a eternidade, irmãos, o nosso cotidiano produz um peso de glória. O nosso dia a dia produz um peso de glória. Mas a pergunta é: como inicia o seu dia? Como o seu dia inicia? Porque, irmãos, o início do nosso dia apresenta quem somos. E as nossas escolhas vão nos direcionar ao nosso destino. As nossas escolhas vão influenciar nas nossas decisões. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Mas como inicia o nosso dia? O apóstolo Paulo, ele apresenta, irmãos, essas tribulações como leve e momentânea tribulação. Porque é leve. É leve ser perseguido. É leve ser agredido. É leve passar por prisões, pelo cárcere. É leve passar pelos naufrágios. É leve. Diante daquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Diante daquilo que o Senhor tem reservado para a sua casa. Diante daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele crê. É leve, João. Mas o que acontece, irmãos? Ele apresenta esses momentos de tribulação. Ele diz: em tudo nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Ficamos perplexos, mas não nos desanimamos. Somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação
Tudo, irmãos, que ocorre e acontece no dia a dia, vai gerar uma mortificação na nossa carne para que nós possamos viver inclinados para as coisas do Espírito. Essa leve e momentânea tribulação, queridos, que Paulo fala, quando nós temos o discernimento pela uma consciência espiritual, quando nós deixamos de lado aquilo que é oculto, que nos afasta da comunhão, mas temos uma consciência limpa para com Deus, uma consciência de eternidade, uma consciência de santidade. Ela se torna leve. E Paulo vai dizer assim, irmãos, interessante é quando ele escreve a epístola aos Colossenses, no primeiro capítulo, verso 24 ao 25, ele vai dizer assim: regozijo-me, alegro-me. Quando? Quando eu padeço por vós. Eu me alegro quando eu padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Olha a compreensão de tribulação, de perseguição, de dores, que o apóstolo Paulo sofre pela igreja. E ele diz, é uma leve e momentânea tribulação. E esse momento ele vai produzir um peso de glória. Sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos aprender a entregar. Nós precisamos aprender a se entregar à morte todos os dias. Nós precisamos entender e aprender que nós precisamos entregar-se à morte todos os dias, para que essa entrega possa produzir um peso de glória. Verso 11 diz, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O morrer, para Paulo, não era sacrifício, não era perda, era um benefício que seria proporcionado um peso de glória para a vida daqueles a qual o seu sacrifício alcançaria. Quer um exemplo disso? Quando nós olhamos para a vida de Estevão, irmãos, capítulo 7 de Atos, verso 54, você vai ver que Estevão está pregando a palavra. Você vai ver que Estevão está liberando a palavra acerca do reino. Mas a Bíblia vai dizer que muitos estavam enfurecidos em seus corações. A Bíblia vai dizer que os dentes deles estavam rangendo de raiva, de ira, contra a vida de Estevão. Mas ele continuou a liberar a palavra, e a Bíblia vai dizer que ele estava cheio do Espírito, cheio da presença. E a Bíblia vai dizer que ele estava com seus olhos fixos no céu, olhando para a eternidade, olhando para aquilo que é eterno. E a Bíblia vai dizer que ele viu a glória de Deus e Jesus assentado à direita do Deus Pai. E o que acontece? Ele foi apedrejado, irmãos. Apedrejado até a morte. A Bíblia vai dizer que ele, pondo-se de joelho, ele diz, Senhor, não impute esse pecado sobre eles, porque eles não sabem o que fazem. O sacrifício consciente que havia na vida de Estevão gerou um peso de glória, porque Saulo estava diante de Estevão. E é o mesmo apóstolo Paulo hoje, que diz que a leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória. Irmãos, quando nós entendemos o preço do sacrifício,
quando nós compreendemos o valor da cruz, quando nós entendemos quem realmente nós somos no Senhor, nós entenderemos o que o apóstolo Paulo estava falando no verso 15, que ele vai dizer assim: porque tudo isso é feito por amor de vós. Tudo isso é feito por amor de vós. É como se eu, conjecturando, pensando com os meus botões, ele pudesse estar se lembrando daquilo que Estevão passou. E tudo isso é por amor de vós, porque aquele ambiente aonde um homem comum, semelhante a nós, estava vendo os céus abertos, irmãos, atraiu um peso de glória tão maravilhoso, que certamente isso ficou dia após dia na mente de Saulo. Dia após dia. Senhor, não impute pecado sobre eles. O leito da morte, o momento de liberar perdão, para que uma glória viesse brotar no coração de um homem, uma chama que um dia viesse incendiar a sua vida, e ele não viesse mais ser um homem perseguidor, mas um bandeirante que iria, declarar as boas novas do Evangelho, a transformação, a redenção, a cura e os milagres. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos permanecer e estar firmes. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que o Senhor traz uma promessa aos seus discípulos: recebereis virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas nós precisamos permanecer firmes no propósito, porque há sim um peso de glória que há de ser derramado sobre as nossas vidas, irmãos. Precisamos permanecer firmes na graça, no entendimento, na compreensão, entendendo e tendo a consciência de quem nós somos em Cristo. Porque quando nós entendemos, Laírton, haverá um derramar de glória, haverá um peso de glória. Porque quando nós padecemos por vós, quando nós abrimos mão das nossas vontades, para que o próximo possa ter vida. Olha o que Paulo fala. Tudo isso por amor de vós. As tribulações, as perseguições, por amor de vós. Estevão passou um apedrejamento por amor daqueles que ali estavam. E aquele entendimento que veio sobre o coração do apóstolo, irmãos, nos faz entender que eu e você precisamos nos permitir que o nosso cotidiano, as tribulações que vêm sobre as nossas vidas, os momentos difíceis que nós viemos passar, as lutas, as adversidades, é leve diante daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. O cotidiano da igreja primitiva, o dia a dia, atraiu um peso de glória. O cotidiano. Todo dia estavam no templo, orando, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão. E o Senhor acrescentava aqueles que seriam salvos. O cotidiano. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, eles estavam ali, permanecendo fiéis, buscando ao Senhor, buscando a presença. E a Bíblia vai dizer, irmãos, em Atos capítulo 2, que cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o de repente veio sobre a vida deles, atraiu a glória, um peso de glória veio naquele ambiente. Ei, a glória vem quando nós estamos dispostos, irmãos, a abrir dos nossos prazeres, abrir mão das nossas vontades e viver o cotidiano todos os dias da presença de Deus. Nós atraímos essa presença. Mas a pergunta é: o que o nosso cotidiano tem atraído nesses dias?
O que o meu cotidiano tem atraído lá no meu trabalho? O que o meu cotidiano tem atraído na minha escola? O que eu tenho gerado com o meu testemunho? O que o meu cotidiano tem atraído das confecções? Na faculdade? Nos ônibus? Porque o assunto principal do apóstolo era Jesus. Mas qual é o nosso principal assunto, irmãos? O que o nosso cotidiano tem atraído? O que as nossas vidas, irmãos, têm gerado? Mas eu acredito em uma igreja relevante nos últimos dias. Que se posiciona e se posicionará. E que as dificuldades do dia a dia serão leves diante da glória que há de ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Quando você condicionar o seu cotidiano, o seu dia a dia a buscar a presença, aí mais fundo no lugar secreto, vai dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu amo a Tua presença. Viva a igreja. Olhe para aquilo que é eterno. Para que o seu dia, para quem você é, dentro das suas limitações, dentro da sua capacidade, você possa atrair um peso de glória no ambiente onde você está. Só o fato de você estar lá presente, naquele contexto, mudará o cenário. Só o fato de você colocar a planta dos seus pés dentro daquele ambiente, mudará o cenário. Mas mude o seu cotidiano. Permita-se que o Senhor venha trazer a direção, para que essa verdade ela possa governar a sua vida e ela possa produzir um peso de glória. Um peso de glória. Verso 18, irmãos. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que é eterno, nós permanecemos num caminho eterno. Quando nós olhamos para aquilo que é eterno, permanecemos naquilo que é eterno. E o que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós não estamos atentando. Muitas vezes nós não estamos olhando para aquilo que é eterno, mas nós estamos olhando para aquilo que se vê. Nós estamos com os nossos olhos fixados naquilo que são temporais, passageiros. Via de regra, irmãos, nós olhamos, nós depositamos confiança em pessoas, em cargos, na nossa profissão. Nós depositamos confiança, porque nós somos humanos, irmãos. Muitas vezes nós colocamos força naquilo que nós estamos vendo. Queremos construir, queremos fazer, queremos realizar. É a minha segurança, é o meu porto seguro. Mas a nossa fortaleza precisa ser no esconderijo do Altíssimo. É nele que nós iremos descansar à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, é nele. Mas muitas vezes nós olhamos, irmãos, para aquilo que pode se ver. Isaías, ele vai trazer um conselho, irmãos. Diz assim: a erva, ela seca-se. A flor, ela cai. Porém, a palavra de nosso Deus
permanecerá eternamente. O nosso olhar, irmãos, nos faz pensar muitas vezes nos benefícios que nós iremos ter. Os prazeres, os deleites, os passeios. E é bom passear. Oh, como é bom. Estuda, busca, se capacita, querido. Desfruta do melhor dessa terra. Mas que o que você vai desfrutar do melhor dessa terra não se compare com o melhor que a eternidade tem reservado para você. Quando Jesus está na casa, o mais importante é adorar. Lança-te e procura a melhor parte. Busca a presença. Mas o que acontece, irmãos, muitas vezes aquilo que nós olhamos, fixamos nossos olhos, nos distancia da comunhão, nos distancia da presença. Por quê? Porque nós queremos conquistar tudo aquilo que os nossos olhos estão nos apresentando. Mas o Senhor, Ele vai dizer, irmãos, através da vida de Paulo, não atente para as coisas que você vê. São passageiros. Busque aquilo que você não vê. É eterno. Busque a eternidade. O apóstolo, ele escreve aos Coríntios falando das aflições. Apresentou as aflições como algo leve, mas que passou tudo isso por amor a Jesus. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Verso 11. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, ele está dizendo, olha, eu passei essas tribulações, mas são leves. Porque o meu amor por Jesus é muito maior. E eu entendo que essas tribulações, essas lutas, essas dificuldades, elas servem também para trabalhar de forma interna em mim, porque há um tesouro precioso dentro de um vaso de barro. E quem precisa ser trabalhado é o vaso, não o tesouro, mas é o vaso. E tem momentos que Deus, ele vai trabalhar nas nossas vidas, irmãos, da forma que Ele achar melhor. Ele é soberano. E Paulo, ele sabia, irmãos, que essas aflições, essas tribulações, irmãos, não era comparada à glória que havia de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18 vai dizer, porque para mim tenho certeza que as aflições deste tempo presente não são de comparar com a glória que há de ser revelada. É leve. As tribulações são leves. As calúnias são leves. As injúrias são leves. As mentiras faladas a seu respeito são leves. São leves. Elas não são de comparar com a glória que há de ser revelada. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo há de ressuscitar a sua vida no último dia. Tudo o que tem acontecido, irmãos, na sua história, na sua casa, na sua vida, é uma preparação para uma glória que há de ser derramada na sua casa, na sua vida, na sua família. É leve. Porque quando nós temos uma consciência de que tudo isso é por amor de vós, pelo próximo, a consciência de Estevão atraiu uma glória. E quando nós temos essa consciência, irmãos, nós deixamos de olhar para aquilo que é transitório, para aquilo que é inútil, para aquilo que é vaidade. O que o salmista fala, queridos, no Salmo 119, 37? Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Desvia e vivifica-me o teu caminho. Quando nós estamos com um olhar fixo naquilo que é passageiro, naquilo que os nossos olhos simplesmente contemplam,
nós deixamos de ver aquilo que é eterno, queridos. Os nossos olhos ficam seduzidos pelas fantasias, pelos prazeres, pelos deleites que o externo tenta nos proporcionar, para tentar corromper o interior que foi renovado pelo Espírito Santo, que foi transformado pela presença. É por isso que eu e você precisamos desviar o nosso olhar daquilo que é passageiro. Os nossos olhos precisam estar fixos na eternidade. Embora venhamos passar por tribulações, mas elas serão leves. Embora venhamos passar por perseguições, serão leves. Porque há um peso de glória que ainda há de ser derramado. Há algo que há de ser liberado sobre a nossa história. Nós precisamos olhar para a eternidade. Jesus é a eternidade. Quando os nossos olhos estão naquilo que é terreno, irmão, só contemplamos o que é passageiro. Mas quando o nosso olhar está naquilo que é eterno, nós contemplamos os céus abertos. O interessante, irmãos, aqui Jeremias, ele recebe uma direção do Senhor. Jeremias capítulo 6, verso 16, vai dizer assim: assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho, e vejam e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Quando nós olhamos para essas veredas antigas, irmãos, no original, a palavra antigas vai trazer um entendimento a palavra antigas, quando olhamos para o original é Olã. E ela vai trazer um entendimento de algo perpétuo, algo duradouro, algo eterno. Então nós precisamos andar pelas veredas da eternidade. Embora o povo dissesse, não andaremos. Havia uma dureza no coração do povo. Deus falando através do profeta, o povo, não vou andar. Mas quando nós nos colocamos à disposição de caminhar por veredas antigas, ou seja, quando nós encontramos e nos permitimos caminhar por ela, encontraremos descanso. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrará descanso para a sua alma. Se a sua alma estar angustiada hoje, há um caminho de descanso. As veredas antigas nos direcionam à eternidade. Se há um pesar na sua alma, Jesus é o alívio. Se há dor na sua alma, Jesus ele é a cura. Precisamos caminhar, irmãos, na eternidade. E caminhar pela eternidade, queridos, é caminhar em fé. Hebreus 11, verso 1 diz isso. A fé é o firme fundamento, irmãos. É pela fé que nós iremos andar. É pela fé. E quando nós olhamos para essa verdade, nós entendemos, irmãos, que caminhar em fé é olhar para Jesus. Porque Hebreus 12 vai falar justamente olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho para a eternidade. E é por isso que nós precisamos olhar para aquilo que é eterno, irmãos. Permita-se permanecer no caminho eterno. Lute contra as armadilhas, as seduções externas que o inimigo tenta todos os dias trazer ao seu coração para corromper o homem interior.
Porque eu entendo que quando nós resistimos e temos uma consciência de santidade, nós nos colocamos na presença e rejeitamos. E aí, quando nós rejeitamos, irmãos, nós passamos a viver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas concernentes à eternidade. O ambiente onde você está, ele é transformado pela presença. Há uma glória que é derramada em sua vida, através da sua história. Pessoas são alcançadas, pessoas são tocadas. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: Emerson, vem orar por mim. Emerson, eu preciso ir na tua casa. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso de um conselho. Quando nós caminhamos, irmãos, e nos permitimos ser trabalhados pelo Espírito, o nosso dia a dia vai gerar uma atmosfera diferente. E aonde nós estamos, pessoas são tocadas. É o meu cotidiano que precisa mudar. É o seu cotidiano que precisa mudar. Nós precisamos ser semelhante à igreja primitiva, todos os dias na presença, buscando. Porque quando nós assim fazemos, irmãos, nós vemos essa leve e momentânea tribulação, é leve. Ela é leve. Ela não é de comparar com a glória que há de ser derramada na minha história, na minha vida. Olha para Jesus. Volta o teu olhar para a cruz. Volta a olhar para Ele. Permanece no caminho eterno. Permanece nas veredas eternas. Com um coração cheio de fé. Olhando para Jesus. Porque só nele, querido, nós encontraremos vida eterna. Ministério de louvor aqui à frente. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos, irmãos, quem Ele é. E reconhecemos quem nós somos. Martinho Lutero falou, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, não encontramos salvação. Mas quando tiramos o olhar de nós e olhamos para Ele, nós entendemos que não tem como se perder na caminhada. Uma curiosidade. Os antigos, em meio às trajetórias, os peregrinos em meio ao deserto, eu acredito que até ainda nos dias de hoje, alguns se movimentam ou se direcionam pelo sol. Alguns vão se localizar de forma geográfica pela bússola. Outros pelos pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Assim? É. O interessante, irmãos, é que o sol, ele sempre vai nascer ao leste. E o norte é para cá. Sempre à direita. Se você estiver caminhando em direção ao norte, se perder e não tiver bússola, ao amanhecer, o sol vai nascer à sua direita. E o seu norte sempre vai estar à sua frente. O sol da justiça, ele vai sempre brilhar. E quando Estevão vê os céus abertos, Jesus está à direita de Deus. O sol da justiça estará a brilhar novamente sobre a sua história, para que você permaneça no caminho, sendo norteado pela palavra dele, pela verdade. Há um caminho eterno, irmãos. Mas o que acontece
é que às vezes nós podemos até parar na caminhada. Se coloca de pé nessa noite. Nós podemos até parar na caminhada. É porque às vezes nós tiramos o olhar daquilo que é eterno. E fixamos os nossos olhos naquilo que é natural. E quando nós fixamos aquilo, ou seja, os nossos olhos naquilo que é natural, nós nos cansamos. Porque, irmãos, quando nós trocamos o olhar da eternidade por o que é natural, se torna cansativo muitas vezes a jornada. Mas nessa noite o Senhor está te convidando a olhar para a eternidade. Porque a leve e momentânea tribulação a qual você está passando, ou passou, não são de comparar com a glória que há de ser derramada sobre a sua vida. O seu cotidiano, ele precisa mudar hoje. A sua história precisa mudar hoje. Para que a glória de Deus, ela seja manifesta hoje, amanhã e todos os dias na sua vida, aonde você vem estar. O sol, ele vai nascer todos os dias, para que você entenda que ele está do teu lado. O sol da justiça vai brilhar na sua história, na sua casa, na sua família. O seu cotidiano, a partir de hoje, tem que atrair a glória de Deus. A sua vida precisa mudar. Você precisa entregar o teu coração. Não é mais tempo de cogitar em dois pensamentos. Estar olhando para aquilo que é passageiro. Porque aquilo que é passageiro vai murchar, vai cair. Mas aquilo que é eterno permanecerá. A minha palavra permanecerá. Eva, ela olhou para a árvore. Ela desejou o fruto. Entrou o pecado, desobediência. A esposa de Ló olhou para trás. Desejou os prazeres de Sodoma. Virou uma estátua de sal. Aonde estão os teus olhos? Para onde você está direcionando o seu olhar? Aonde você está caminhando? Por qual vereda você está andando? Quais são os pensamentos que estão no teu coração? Porque Paulo, os pensamentos dele era Jesus. Volte-se. Apaga as luzes, vamos adorar.